Bom, como eu falei pra vocês, eu tô viajando, eu vim pra um casamento aqui em Curitiba, não vou dar muitos detalhes porque eu imagino que vocês não estão interessados nisso, né? O conteúdo que vocês vêm buscar não é esse. Ontem, nosso querido presidente, presidente do país de vocês, eu falo isso todo mundo, por que país de vocês? Presidente do país de vocês, você não mora no Brasil? Por que presidente do meu país não é? As pessoas ficam brigando comigo. Isso é uma brincadeira, tá, gente? Eu sei que é difícil às vezes de pegar a nuance das minhas brincadeiras, mas isso é uma brincadeira. O presidente de vocês aí, se virem, o presidente de vocês fez um pronunciamento ontem de 4 minutos e 43 segundos. 4 minutos e 46 segundos, tentando se colocar como um homem que ama a Amazônia, um homem que se preocupa com a Amazônia, um homem que está vendo tudo que está acontecendo e que está agindo para que algo seja feito, para impedir que um estrago maior seja feito. Eu gostaria de entrar em mais detalhes mesmo, mas como eu falei pra vocês, como eu vim viajar, eu tô num hotel e eu vim pra um casamento, tá um pouco complicado os horários, eu não consigo parar, ficar olhando tudo, ler bastante sobre o que tá acontecendo, mas as falas do presidente ontem, e eu não assisti ao vivo, eu não assisti no momento em que passou, eu ouvi e só escutei algumas panelas por onde eu fui passando e eu imaginei que fosse isso. Eu posso considerar isso que o presidente falou mentira. Boa parte disso que ele falou. Primeiro, só queria fazer uma observação do Bolsonaro. Para mim, ele está visivelmente contrariado falando isso que ele está falando, tá? Essa fala dele, além de que isso aqui que ele falou não foi ele, tá? Não foi ele que escreveu, não foi um filho dele que escreveu, o que é muito importante. O Twitter dele há um tempo vem sendo gerenciado pelos filhos dele ou por um filho em específico, o mais pirado, né? Carlos Bolsonaro. Mesmo estilo de escrever, mesmo estilo de digitar, mesmo estilo de brigar, de puxar briga, de mandar mentiras. Então a galera que usa mais o Twitter acaba pegando, consegue ver a tendência, consegue ver certas coisas que são muito semelhantes entre os tweets do Carlos e os tweets do presidente. Alguns tweets do presidente, não todos. E assim, ou é o Carlos Bolsonaro que tuita um monte de coisa, a maioria delas, os piores no caso, né, os absurdos, a maioria dos absurdos provavelmente vem do Carlos. Se não vem do Carlos, eu gostaria de dizer que o presidente da República é mais pirado do que a gente imagina, porque pode ser que seja o presidente mesmo, mas nas últimas horas, na verdade, né, nos últimos 2 dias, o presidente vem tweetando de uma maneira diferente, completamente diferente, uma maneira de um presidente. Olha só que loucura. E um presidente que não é Jair Bolsonaro. O que ele fala, como quando ele diz que está aberto a diálogo, quando ele acusa algum outro presidente ou algum primeiro-ministro ou primeira-ministra ou qualquer coisa de alguma coisa, como de mentira, de dizer que estão mentindo sobre o Brasil ou estão atacando injustamente ou alguma coisa do tipo, além de não ser ele que está escrevendo, é alguém que anula, que finge que não tem um passado, que Jair Bolsonaro antes não existia. É como se hoje, nesse atual momento, fosse 1º de janeiro. Como se nesse momento Jair Bolsonaro se desse conta de que ele é presidente, de que ele é presidente da República, que tem coisas que não dá para ele falar, que as palavras dele têm poder agora, o que ele fala acaba repercutindo, acaba tendo consequências, e esse pronunciamento é mais uma dessas coisas que parece que Jair Bolsonaro se deu conta de que é presidente, que ele não tem a habilidade de ficar dominando, de ficar controlando as redes sociais dele ou de ficar querendo improvisar naquilo que ele fala, ou muito menos deixar para o filho dele, porque como o filho dele ajudou ele a chegar a presidente, gerenciando as redes sociais dele, ele acha que pode continuar assim. Porque, né, essa coisa de ser humilde, de ser isso, ser aquilo, eu sou assim, eu falo desse jeito, é o mal de Gabriela, você já ouviu falar? Do complexo de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, eu sou mesmo assim. Jair Bolsonaro tem isso. Como ele acha que chegou até lá dessa maneira, ele acha que ele pode continuar e que ele não deve mudar.
o que não é o correto, né? A gente sabe, o presidente seguindo dessa maneira, nós sofreremos sanções. E aí o nosso caminho para uma Venezuela vai estar mais próximo do que nunca. E assim, nem o PT conseguiu deixar a gente tão perto da Venezuela como 8 meses de Jair Bolsonaro. Mas daí eu já estou me adiantando muito aqui, né? O presidente, apesar de dar alguns passos atrás, o que é uma vitória, não sei se é uma vitória nossa também, mas esse passo que o Jair Bolsonaro deu para trás, esse medo que ele ficou, e aí você consegue ver também nessa cara dele do pronunciamento. Se você não viu, por favor, dá um Google aí rapidinho, porque eu não vou colocar o vídeo aqui, mas essa cara dele de quem está contrariado, quem está falando isso aqui mesmo não querendo, e de quem está com um pouquinho de raiva e com medo, é graças ao G7. Quando o G7 disse o seguinte: nós vamos se reunir, nós vamos conversar sobre isso que está acontecendo no Brasil, porque é muito sério. Aí teve essa cara de medo. Aí teve passos para trás de Jair Bolsonaro. Tudo isso que vem acontecendo até então, inclusive ele fala aqui que isso é normal, nesse período é normal queimadas, porque é um clima muito seco, muito vento, e assim, em partes é verdade. Nesse período realmente vocês já devem ter visto vários vídeos de especialistas que dominam muito mais disso aqui do que eu tô falando, que eu no caso, né, isso que eu tô falando. Vi inclusive pessoas que me mandaram vídeos do Pirula, por exemplo, mas quando o presidente diz isso e diz em rede nacional, as pessoas vão receber essa informação, mas não vão saber de todas essas informações que vocês estão buscando, que vocês estão vendo de outros vídeos. Eles não vão saber que nesse período realmente é seco, nesse período realmente tem muito vento, e aí favorece todas essas queimadas, mas eles não vão saber, por exemplo, que o governo ignorou o desmatamento. Porque para ter essa queimada tem um processo que eles fazem que é tipo assim, eles vão passando, vão cortando tudo e deixam todas essas lenhas lá paradas secando para depois colocar fogo. Esse primeiro passo que teve e que foi alertado várias e várias e várias vezes por várias e várias e várias ONGs, por exemplo, várias e várias pessoas, várias e várias celebridades, vários e vários canais aqui no YouTube foram ignorados, foram chamados de esquerdistas. E ainda ficaram dizendo que tem que alinhar o desenvolvimento com a preservação, que é uma coisa que o Bolsonaro continua mantendo nesse discurso, e eu tenho medo particularmente disso, porque até então é isso que ele vem dizendo, e esse alinhar do Bolsonaro de desenvolvimento com preservação nós vamos fingir que nada está acontecendo. Isso de desmatar e deixar lá secando para depois colocar fogo, que é o processo natural dessa galera que está fazendo isso, no caso, foi ignorado pelo governo. Foi ignorado pelo governo e é um crime. Quando o Bolsonaro vai e nesse mesmo discurso também diz que a tolerância zero com crimes, que esse governo dele não tolera nenhum tipo de crime e isso que está acontecendo também é crime e também vai ser tolerância zero, é mentira também. Bolsonaro é tolerância zero com alguns crimes de algumas pessoas. É importante, de alguns crimes e de algumas pessoas. Dependendo do crime e dependendo da pessoa, é tolerância zero. Milícia não é tolerância zero para o presidente, por exemplo. Não é tolerância zero. Esse negócio de desmatar e de deixar a árvore secando para depois tacar fogo não era tolerância zero. Até alguns dias atrás, até alguns meses atrás, não era tolerância zero. Ele ignorou isso que estava acontecendo. Ele, o ministro do Meio Ambiente, e eles fizeram de absolutamente tudo que podia ser feito para ignorar ou para simplesmente dizer assim, tá acontecendo, a gente sabe, não estamos ignorando, mas também não vamos ajudar a combater isso. Porque foi verba que foi cortada, foi verba que foi tirada dali e foi jogada para outro lugar, foi gente que foi afastada, foi gente que foi deslocada, tirou de um lugar e colocou para outro, foi lugar que ficava monitorando, não monitorando, mas que cuidava dessa parte que foi desfeito, simplesmente desfaz, não precisa, não é importante. E também tira essas pessoas e joga para outro lugar. Foi isso que Jair Bolsonaro fez, até agora. Então todo esse carinho pela Amazônia,
pela matéria e biodiversidade que tem na Amazônia, que o Bolsonaro diz que tem muito carinho pela formação dele, né, no exército e na vida pública, é mentira. É mentira. Não consigo acreditar, mas é aquilo, né? Quando aperta, porque não foi ele que falou, quando ele mexe no agronegócio e ele sabe que o agronegócio pode tirar ele da cadeira que ele tá, aí ele dá 2 passos atrás, aí ele pensa, ok, precisamos de especialistas, precisamos de gente que entende do que tá fazendo. Chama lá o menino, vamos, ou menina, né? Chama lá o menino ou menina, vamos escrever um negocinho aqui para eu falar para todo mundo, porque a gente precisa ponderar. Então, esse discurso aqui do Bolsonaro que ele colocou, ao mesmo tempo que é um passo para trás que o Bolsonaro deu, finalmente, é um protótipo de ditadorzinho, né? Quando esse protótipo de ditadorzinho dá um passo para trás, é muito bom. Mas o discurso que o Bolsonaro colocou nisso daqui é assim, ó, estamos fazendo, mas também nós temos que entender que já era assim, mas a gente sabe que é grave, mas também não é tão grave assim, mas a gente está fazendo, a Europa não precisa se preocupar, mas também a Europa está se passando um pouquinho, né? Eles não precisavam fazer tudo isso, mas tudo bem, eles estão falando, a gente vai dar uma olhada, mas também vocês têm que entender que a gente tem que dar uma olhada no nosso tempo, naquilo que a gente pode. Eu não sei quem é que vai comprar esse discurso do Bolsonaro. O G7 é que não vai. Isso aqui é discurso para eleitor e para uma camada da população que ainda consome muito TV e rádio e não consegue buscar outras vias de informação, e as informações que eles tinham é: a Amazônia tá pegando fogo, a Amazônia tá pegando fogo, o mundo inteiro tá falando disso e o presidente não tá tão preocupado assim. Toda a outra camada da população que, sei lá, vive na internet muito tempo, não sei se compra esse discurso do Bolsonaro. G7, menos ainda. A França, muito menos ainda. Porque, né, é um governo ignorante, e ignorante em todos os sentidos da palavra, um governo grosseiro e que arruma briga por nada. Eles quase acabaram com a vida do agronegócio, e aqui eu não estou nem entrando se eu sou a favor ou contra, eu só estou dizendo que eles quase acabaram com a vida do agronegócio. Se é que já não acabaram. Eu vou deixar 2 vídeos aqui para você, caso você tenha interesse nesse meu conteúdo. Aqui você se inscreve no canal. Não, é ao contrário, tá? Aqui eu vou deixar 2 vídeos, aqui você se inscreve. Primeiro comentário fixado, tem link pro Apoia-se, minhas redes sociais. Até um próximo vídeo, desculpa esse improviso aqui, tá? Tchau!